Começa agora a Cira em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Muito bom dia a todos, estamos aqui para mais um programa Cira em Foco. A Cira em Foco, como vocês sabem, é o programa de todos os sábados pela manhã aqui na Rádio Cultura FM. Eu, Fábio Fernandes e Fernando Souza estamos à frente desse programa da Associação Empresarial de Rolândia. Bom dia, Fernando! Bom dia, Fábio, bom dia a todos os ouvintes, né? Você que nos acompanha todo sábado pela manhã aqui na Rádio Cultura e que também nos acompanha, né, pelo Facebook da Rádio Cultura e vai também poder ver esse episódio, né, tanto nas mídias da Associação Empresarial de Rolândia, no Spotify, no YouTube e outros locais mais, né, Fábio? E os compartilhamentos nos seus grupos do WhatsApp, né? E tudo mais. Exatamente. Bom, a gente sempre traz temas relevantes, né, para o meio empresarial. A gente busca trazer informação e conteúdo que faz a diferença para você que nos acompanha, né? Informação, aquela pitadinha, né, de uma descontração muitas vezes também, né, com bom humor, de forma leve, né? Não é isso, são as minhas curiosidades que eu falo de outra forma. Pois é, e a gente sempre, né, busca trazer para compartilhar conosco profissionais da nossa cidade, valorizar empresários, empreendedores e profissionais da nossa cidade. E hoje, mais uma vez, nós temos aqui um profissional que vai compartilhar um pouquinho de toda a sua história, sua bagagem empresarial, com um tema que está em alta agora, né? Que está deixando muitos empresários, muitos empreendedores aí com aquela pulguinha atrás da orelha ali. O que eu faço agora, né? Que é a famosa, né, NR1. Então nós vamos entender um pouquinho melhor hoje o que é a NR1, como a empresa, né, tem que se portar diante a essa nova exigência. E para isso nós temos aqui um convidado muito especial, né, Fábio? Ô, Fernando, eu tava pensando aqui, será que essa repercussão da NR1 é tão preocupante quanto a reforma tributária? Porque são dois antagônicos ali, né? Um fala muito de dinheiro, outro fala muito de pessoas, né? E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser isso daqui pra frente com as duas coisas, né, pegando ao mesmo tempo? Essa é uma boa pergunta pra gente fazer pro nosso convidado daqui a pouquinho já, né? Vamos apresentá-lo aqui, né, pra quem tá nos acompanhando, né? Para falar sobre esse tema, a gente recebe hoje aqui na Cira em Foco ele que é administrador de empresas e psicanalista clínico, com mais de 20 anos de experiência em consultoria empresarial e gestão de crise no Brasil e no exterior. Então nós estamos trazendo aqui, gente, não é só um rolandense que trabalha no Brasil, tem uma bagagem fantástica em outros países também e vai compartilhar isso conosco. Ele é criador do protocolo Zero Burnout e atua diretamente na saúde emocional corporativa e na gestão de riscos psicossociais ligados à NR1. Seu trabalho ajuda organizações a prevenirem o esgotamento emocional e construírem ambientes mais seguros, produtivos e sustentáveis. De que nós estamos falando, Fábio? Nós estamos falando de Arthur Schier. Bom dia, Arthur. Bom dia, Arthur. Eu que agradeço o convite, muito obrigado, né? Obrigado a si, obrigado a vocês que estão assistindo hoje ou ouvindo, né, nessa manhã. Um tema tão interessante, tão polêmico quanto realmente a reforma tributária e que tem vindo sobre a vida do empreendedor e ele precisa encontrar clareza para saber o que realmente vai fazer nesse momento onde tem duas decisões igualmente importantes para o dia a dia da sua empresa. Exatamente. O Arthur, a gente sempre inicia, né, com uma pergunta, a gente sempre faz uma leitura, a gente pede um mini currículo, né, do nosso convidado, né, pra gente fazer essa apresentação, mas o que eu mais gosto é de ouvir do nosso próprio convidado, quem é ele nas suas próprias palavras, né? Conte um pouquinho pra gente quem é o Arthur, fala um pouquinho dessa vivência, né, que a gente viu que tem um currículo aqui, né, louvável. Então fala um pouquinho pra gente, né, quem é o Arthur, um pouquinho da sua trajetória, pra quem tá nos acompanhando, nos ouvindo, né, saber quem é o Arthur, né? Quem é o Arthur? O Arthur tem 42 anos, não sou nascido em Rolândia, né, mas eu tô aqui há 39 anos, entre indas e vindas. Meu pai veio pra cá quando eu tinha 3 anos de idade, então entre indas e vindas, né, que eu já morei fora do país, mas Rolândia é minha casa, né, eu estudei a vida inteira aqui, pertinho aqui da CIA, aqui no Colégio Roland,
Hoje minha filha estuda, então é muito legal de ver alguns ciclos sendo reconduzidos. Então, e minha esposa mesmo, que era de uma outra cidade, quando casou e veio para cá, não quer mais saber da cidade dela, de tanto que é praticidade, a cidade é acolhedora, então a gente gosta muito, né? Então, como eu falei, entre indas e vindas, eu trabalho, né? Moro aqui em Rolândia já há muito tempo, trabalhei para algumas empresas, tanto aqui na região, quanto especialmente fora do país, né? Eu prestava uma assessoria para uma empresa justamente nessa parte de gestão de riscos, né? Psicossociais, que isso fora do país já é um tema muito comum, né? Por quê? Não porque eles são bonzinhos, mas porque as leis já são mais estruturadas e, acima de tudo, a gente tem que pensar não apenas em multa, mas também pensar na imagem que a empresa tem, qual é a reputação. Então, fora do país, isso já é mais desenvolvido. Aqui no Brasil, agora que a gente está começando a pensar de quem eu estou comprando, não apenas que seja um produto bom, não que seja apenas um serviço bom, mas que tenha idoneidade, que tenha princípios, que tenham valores que eu comungo. Então, isso é muito importante. Então, é algo que eu gosto de trazer. Então, o Arthur é uma pessoa que se apaixonou por essa questão de trabalhar interno. Então, eu comecei com relações públicas, depois eu fui para administração de empresas e nisso... vocês são do marketing, vocês pegam a casa arrumada e vão para fora, né? Eu sou aquele que vai arrumar a casa, que vai fazer toda essa parte que muitas vezes ninguém vê, mas se reproduz, né? Reproduz com solidez, se reproduz de uma forma de segurança, tanto do seu colaborador quanto da lucratividade. Então, eu sou um gestor que foi se apaixonando pela saúde mental, e o Zero Burnout, na verdade, ele surgiu de um burnout que eu tive quando nasceu meu segundo filho, o Eduardo, vai fazer agora 4 anos e meio, que ele nasceu e foi um grande susto. Minha esposa teve um infarto placentário, então nossa vida virou de ponta cabeça. Então eu tinha que viajar para fora, tinha que ficar muito tempo fora de casa, e eu vi que eu entrei literalmente num burnout, essa questão de ter que trabalhar. Gostava muito do que eu fazia, amava o que eu fazia, mas ao mesmo tempo eu amo ser pai, amo ser marido, então eu fiquei muito nesse conflito. Então ali, no meio de tudo isso, que nasceu esse projeto, que eu tento levar um pouco de leveza para os gestores, né? Porque é reforma tributária, é NR1, é multa, é tantas coisas. Então eu gosto de tentar levar um pouco de leveza e para que o gestor também cuide dele, né? Antes dele cuidar do seu colaborador, ele precisa cuidar dele. Então, né, por isso que eu fui indo para psicanálise, então eu fui fazendo alguns caminhos, né? Primeiramente para eu me encontrar, e para depois eu fui agregando esse serviço, né? Porque hoje o gestor, ele precisa ser ouvido, então ele precisa entender a realidade dele. Então é algo que eu gosto de trazer. Então o Arthur é uma pessoa que é apaixonado por gestão, mas que também é apaixonado por pessoas e tenta fazer um equilíbrio entre tá todo mundo feliz dentro da empresa, um equilíbrio quase impossível entre o desejo, né, dos colaboradores junto com o desejo dos proprietários, dos gestores, e a gente tenta fazer algo no meio desse processo. Então, eu sou um grande mediador, né? Que legal. Então, e a gente tem visto também, nós conversamos com vários contadores, né, pessoas que estão ligadas, advogados ligados à reforma tributária, e alguns têm uma boa perspectiva em falar, a casa vai ser arrumada, que nem você está falando, né? Então, algumas coisas vão se ajeitar. É claro que a carga tributária ainda não se discute, né? De que é alta, que é baixa ali. Cada um tem suas opiniões. Sim. Mas a casa se ajustar, né? E aí a gente vê que existem existe boas possibilidades na reforma tributária. Sim. Da mesma forma que existe na NR1. Ela pode conduzir a empresa de uma forma diferente ali, né? Ela precisa, na verdade, assim, se você olhar a NR1 como mais uma reforma, como mais um papel, ela vai ser mais um custo para a tua empresa. E nenhum gestor, nenhum proprietário de empresa hoje pode pensar em custos, né? Hoje a gente está no momento que a gente precisa maximizar tudo aquilo que acontece dentro das empresas, seja processos, sejam custos, e a NR1 ela pode ser um custo a mais, porque é um papel para não levar multa. Mas eu gosto muito de falar de quando você cuida do teu colaborador, quando você olha para ele com atenção, com cuidado, com treinamentos, com gentileza, isso volta de uma forma absurda para você, né? Eu lembro que uma vez eu fui prestar consultoria numa empresa, muito antes de falar sobre NR1, são uns 5 anos atrás, mais ou menos. E a gente foi, assim, da noite para o dia, o faturamento num setor diminuiu 50%.
Mas eles só foram olhar isso quase 1 ano e meio depois. Um colega meu que faz essa parte financeira estava tentando organizar, eles conseguiram isolar um departamento. E eles verificaram que naquele departamento tinha caído 50%. Eles trabalhavam com usinagem, então um trabalho extremamente pesado, extremamente braçal, e que infelizmente o gestor achava que, como era um trabalho braçal, qualquer trabalhador ele é descartável a qualquer momento porque ele não tem uma faculdade, porque ele não tem um diploma bonito na parede. E fato é que aquele departamento tinha caído quase mais de 50%, né, o faturamento deles, e ele chegou naquele denominador, na parte numérica, e ele não conseguiu entender, me chamou, eu fui para dentro daquela empresa. Quando eu cheguei lá, a gente foi olhar o que mudou. Daí até que a gente foi olhando o pessoal do RH, o que tinha mudado é que vamos colocar, foi o seu Zé, por exemplo, que foi demitido, né, e ele era o usineiro que estava desde o início do processo. E daí, depois o seu Zé já tinha passado naqueles 1 ano e meio quase 6 colaboradores para tentar fazer a mesma função que ele. E não conseguiam fazer porque ele tinha o quê? Ele não tinha um diploma na parede, mas ele sabia o que fazer, ele tinha paixão por aquilo que fazia e tinha uma excelência que só vai ser feita depois de décadas de trabalho. Resultado, descobri que o seu Zé, a esposa do seu Zé, tinha descoberto um câncer, ele queria o acerto para ele conseguir respirar um pouco e ter um dinheiro para custear a parte que o plano de saúde dele não ia cobrir, né? E eu perguntei assim, mas vocês deram as contas pro seu Zé? Ele falou assim, claro que demos, ele é um cara tão bacana, né? Ele precisava desse dinheiro do acerto, a empresa. Eu falei assim, olha, se o seu Zé tivesse vindo pedir, quanto que deu o acerto dele? Aproximadamente 20 mil reais. Se ele tivesse vindo pedir para vocês 20 mil reais de empréstimo, porque para pagar um tratamento, vocês não teriam emprestado para ele com juros subsidiado, 20 parcelas de 50, 200 parcelas de 10? Claro que a gente teria feito. Então faça isso, né? Que resultado? A gente recontratou o seu Zé, veio toda a parte, né, jurídica, que podia ser, já tinha passado o prazo. O seu Zé ficou super feliz de ser recontratado. Em 2 meses, o faturamento daquela empresa voltou ao que era, né? Por causa de uma pessoa que aparentemente era descartável, de uma engrenagem aparentemente simples. Então é esse o olhar que a gente gosta de fazer. O que custou para a empresa fazer? Nada. Só recolocou uma pessoa que precisava estar, que nunca deveria ter saído. Então é um olhar um pouco humano, que muitas vezes a gente vê a situação, a pessoa se desespera, quando ouve uma palavra câncer, quando passa por um luto, eu sei, né, por causa, quando eu tive com meu filho, né, a gente chegou para fazer uma ultrassom de rotina, foi um infarto placentário, primeiro laudo que eu tenho do Eduardo é morte cerebral com interrogação, né? Então, assim, eu sei o que é passar por um drama familiar, não saber olhar, não saber, né, ficar perdido, né? E isso é o que eu tento levar para a empresa. Olha, vamos respirar um pouquinho, vamos ter esse olhar de fora. Será que a gente não consegue fazer uma outra coisa, forma, né? E diploma é muito bom, mas nada substitui alguns seus Zés da vida, né? Que são pessoas incríveis, que têm um conhecimento, e isso é uma valorização que a empresa precisa fazer, tanto com cargos e salários, quanto com projetos constantes para que esses colaboradores que entendem o dia a dia da empresa sejam valorizados e possam gerar lucro com sequência. Sim. Né? Ô Arthur, você trouxe um exemplo assim, né, muito prático e do dia a dia das empresas. Agora, assim, para o empresário que chegou agora, está nos acompanhando e às vezes está um pouco perdido assim, tá, mas o que é a NR1? Sim. Né? Vamos dando um passo atrás, né? O que é a NR1 para quem está chegando agora, sim, não está ainda tão antenado, né? E daqui a pouco pode ser até, se eu não me engano, agora dia 26 ela entra em vigor, né? 26 de maio agora. De 26 de maio, né? Então, assim, para esse empresário que às vezes não está antenado e não sabe nem o que é a NR1, sim, né? O que é a NR1? As NR são as normas de regulamentação, que o pessoal da segurança do trabalho sempre trabalhou com isso, da NR1 até a NR45, se não me engano, que existe. Me desculpe se eu não tenho uma precisão até que número que vai as NRs. E sempre eram para empresas maiores, sempre eram para empresas que tinham uma quantidade mínima de funcionários, ou que tinha descarte de material, ou tinha questão de altura. Então eram
mais para indústrias. A gente não se falava sobre NR, sobre prestadores de serviço, sobre autônomos, sobre empresas pequenas, sobre comércio, sobre varejo, que a grande maioria das empresas hoje no Brasil são micro e pequenas empresas. Sim. Então, sempre você falava sobre empresas muito bem estruturadas, que contratam um engenheiro do trabalho, que contratam um médico do trabalho, que fazem toda essa parte, toda essa documentação, e isso continua sendo feito. O que aconteceu? Em 2025 foi promulgada uma lei que foi alterada, ela foi reeditada, a NR1, que falava antigamente só sobre ergonometria, quer dizer, postura, questão de conforto, e ela começa a trazer a questão do psicossocial. Então, essa lei já está vigente desde maio de 2025. Ou seja, se você não se adaptar, né, hoje um colaborador que sai da tua empresa, né, e evoca essa lei, ele já pode judicialmente usar ela, porque ela já está em vigor. Ela não está sendo punida pelo Ministério do Trabalho ou pelos sindicatos. Então, tem uma certa divergência. Ela vai ser adiada, não vai ser adiada? Hoje já tem processos relacionados a burnout sobre a NR1, porque ela já é uma lei promulgada no país. O que foi dado 1 ano para as empresas se adaptarem, ou deveriam ter se adaptado, né? Como a gente sabe que no Brasil as coisas não acontecem como deveriam na prevenção. Então, se for esperar as empresas estarem adaptadas para ela entrar em vigor, isso não vai acontecer nunca, né? Então, agora causa muito essa estranheza, sabe, Fernando? Porque assim, até então, mas minha empresa não tem esse volume, minha empresa tem 2 funcionários, minha empresa só tem, né? Nunca ouvi falar, eu preciso fazer um PGR, que é um programa de gerenciamento de crise, de riscos. Não precisa, mas é necessário que seja feita uma matriz de risco. Então, a partir de agora, junto, as empresas que têm o PGR ou o PSMCO precisam ter uma matriz de risco que mapeie exclusivamente os riscos psicossociais. Então, é uma matriz de risco que é colocada, que é anexada junto ao material, de uma forma bem fácil, que você consegue ver os 13 fatores que o Ministério do Trabalho pede, e você vê tanto a gravidade quanto a probabilidade de ocorrência, cada mercado vai ter, cada função vai ter, e isso é mapeado o quê? Cada função dentro da empresa. A empresa tem 10 setores, então vai ter 10 matrizes de risco. Por favor, pode ver. Vai ter 10 matrizes de risco para numa mesma empresa. A empresa tem 3 CNPJs dentro, que isso muitas vezes acontece. Sim. Cada CNPJ tem 3 a 4 funções, então vai ter... Cada CNPJ tem que ter uma matriz de risco. Isso acaba se escalando. Exatamente, vai se escalando. Então, o que antigamente você fazer vários CNPJs para ajudar na questão tributária, agora precisa ser reavaliado. Então, a gente vai vendo que, de uma certa forma, o governo ele vai sempre fechando brechas, né, de arrecadações. E também, assim, se você entende, para mim vale a pena, continua valendo a pena, então você vai ter que ter várias matrizes de risco, e junto com essa matriz de risco é feito também um programa de acompanhamento. Então, o que precisa ser feito? Igual da segurança do trabalho, o que precisa ser feito na questão de abuso, o que precisa ser feito na questão de comunicação, o que precisa ser feito? Vai ser um treinamento, uma palestra, né? Cada departamento de cada empresa particular precisa encontrar. E o que eu tenho visto muita dúvida também, que você falou, que assim, acham que a NR1 é alguma coisa muito simples. Eu acho que é alguma coisa que eu baixo qualquer planelinha, e eu sei que se você der um Google, você vai descobrir centenas de empresas que fazem esse serviço fast, só que se não é mapeado corretamente, e além de tudo, o mapeamento é uma foto que eu tiro da empresa agora. É um diagnóstico que eu tiro disso. A minha visão qual que é? Minha, juntamente com os médicos do trabalho, junto com os advogados que eu trabalho junto, é que o governo não vai olhar apenas essa foto, mas vai ver o que você fez com esses dados. O que você fez, você pode ver que é como se fosse um semáforo, baixo verde, amarelo, né, vermelho, e preto é o crítico. Principalmente o que é vermelho e preto. Por que é isso? Realmente é a maré crítica e não tem como mudar, ou é alguma coisa que a empresa está sendo negligente? E qual medida, né, foi tomada para correção? Né? Exatamente. E assim, para quem está nos acompanhando, assim, para começar a ficar mais atento, quais são esses fatores que são analisados? Você falou que são 13 fatores, né? Até tem
E são esses aqui, né? São esses aqui, exatamente. Tá. Hoje, então, se a gente for ler, né, rapidamente, é o assédio de qualquer natureza de trabalho, é a má gestão de mudanças organizacionais. O que acontece com essa má gestão? Mudou um departamento, mudou um gerente e ninguém ficou sabendo por que mudou. Ah, a gente incorporou uma nova empresa, a gente comprou uma nova empresa, vendeu, trocou sócios. O que acontece? O colaborador está sabendo dos processos ou ele simplesmente só vai seguindo o fluxo? Então, isso é algo que vai ser medido, né? Baixa clareza do seu papel ou função. O colaborador foi contratado. Para que exatamente? Para evitar aqueles desvios de função, né? Porque muitas vezes quando não sabe o que vai fazer, não foi deixado claro no manual de conduta o que o colaborador tem feito, acontece os desvios de função e isso consequentemente pode gerar um passivo trabalhista lá na frente, né? Então a questão de baixas recompensas e de reconhecimento, esse colaborador entende e não é só o salário é algo importante, mas o que mais a empresa faz? Ela cuida dele, ela consegue. Esses dias eu estava vendo que uma empresa, que eu faço parte de um grupo de RH, que está falando que um dos benefícios que ela dava para o empregado, né, era justamente ele folgar no dia do seu aniversário. Opa, que legal. Só que daí as pessoas que entram nessa empresa sabem que tem que fazer o quê? Tem que pagar essa hora ao longo do mês. Então não é um benefício. Que benefício é esse, né? Então, pera um pouquinho. Então, eu não tô tendo nenhuma recompensa. Claro. Ah, bati a meta, eu vou sair mais cedo hoje. Beleza. E no outro dia você tem que chegar meia hora mais cedo para compensar, né? Então, pera um pouquinho. São políticas realmente de valorização? Ou a gente bateu a meta hoje na loja, por exemplo, um comércio. Você ganhou duzentão. Só que esse duzentão é tirado do teu salário na frente. Então, foi uma antecipação. Não é um benefício, entende? Né? Então, é isso que vai sendo medido e tem empresas que, ou por má vontade ou por falta de conhecimento, tem feito de formas que geram uma insatisfação total e com razão disso, né? E também pra gente olhar, muitas vezes o colaborador quer alguma coisa que é impossível de ser dada, né? E isso, então, é que sempre dos dois. Aqui o caso vermelho e preto. Aqui. Exatamente, por isso que tem que ser sempre uma via de mão dupla, não é todo o empregado tem razão ou nem só o patrão tem razão. Sempre tem que ter um equilíbrio. Opa, espera um pouquinho, como que está hoje o mercado? Como que é as outras pessoas, as outras empresas que têm essa mesma função? Como que é feito essa questão? Existe uma solução, por que não está sendo aplicada aqui? Exatamente, então é essa a questão de que isso vai medir, né? Depois é a falta de suporte e apoio no trabalho, né? Para a pessoa ver, a pessoa mudou de setor, ou a pessoa foi contratada, tem um manual de onboarding, o que ela vai fazer? O manual de onboarding é o que a gente faz dentro das empresas, para saber o que eu tenho que fazer nos 30 primeiros dias, o que eu tenho que fazer nos próximos... Um checklist daquilo que ele tem que fazer, de como que ele desenvolve as atividades, tem um suporte, tem um supervisor, tem alguém que vai acompanhar, ou ele é largado a Deus dará dentro da empresa e se vira, né? Depois você vai ter baixo controle no trabalho, falta de autonomia, que nem sempre é ruim, dependendo, uma pessoa que é um operador de máquinas, ele não vai ter autonomia para fazer o que ele quer. Claro. Né? Então, também são questões, e por isso que para você, né, que está nos ouvindo, nos assistindo, é algo que você precisa tomar um cuidado, porque dependendo do jeito que for mapeado, se for uma pessoa que muitas vezes não faz uma gestão clara, que só olha para o colaborador, pode fazer com que isso se torne um prejuízo absurdo para a empresa. Pode gerar também provas de um passivo trabalhista, né? E que é o que a gente quer justamente evitar. Então, você vai olhar, baixa justiça organizacional, a pessoa que foi promovida, eu sei por que ela foi promovida ou ela foi promovida porque ela é filha do chefe? A pessoa foi demitida por quê? Tem um critério de demissão ou é porque ela desagradou a gerente? E isso é justiça organizacional, isso precisa ser medido. A empresa precisa saber e os colaboradores precisam entender que isso faz parte do dia a dia, né? Faz parte da cultura da empresa. E se isso estiver marcado em algum lugar e acontecer, fala, não, no nosso... Exatamente. Só registrar. Exatamente. Então, é isso que você falou, Fábio, não é só uma boa vontade. A partir de agora, a gente precisa que isso esteja documentado. Porque antigamente, né, na época dos nossos avós, o fio do bigode resolvia. Hoje nem assinado com juramentado no cartório, as pessoas estão assumindo a palavra. Então você precisa ter um embasamento. Ah, Arthur, se eu fizer tudo certo, tiver tudo documentado, eu nunca vou ter um passivo trabalhista.
No Brasil isso é impossível, né? Mas eu falo assim, juntamente com os advogados que eu trabalho, a gente fala assim que a gente não tem uma blindagem empresarial, mas eu acredito que a gente é um colchão mais macio para amortecer a queda e falar assim, olha, beleza, chegou isso, ó, a gente fez isso, a gente fez aquilo, a gente mediu, a gente conversou com esse colaborador ele não é um burnout, é uma ansiedade, então você foi fazendo questões, então você foi organizando ele, você foi dando o quê? Autonomia para ele de autogoverno, tratativas e tudo muito organizado. Por exemplo, a questão de eventos violentos ou traumáticos. Como que é feito isso? Quando vai corrigir um colaborador, o gerente grita na frente de todo mundo ou ele chama no particular para dar um feedback? Né? Como que é feito? Como que é permitido? Qual que é o tipo de... esses dias eu estava numa das empresas que eu presto consultoria e para mim foi uma das coisas mais incríveis. É uma coisa tão simples, mas foi incrível. O colaborador está há 3 meses nessa empresa que eu já assessoro desde o ano passado. Ele já tinha uma cultura muito bacana nessa questão de cuidado e eles foram lapidando. Então eles foram uma empresa que eles tiveram quando viram a NR1 e ele falou assim, olha, a gente quer fazer o certo da forma certa, né? A gente não quer apenas um papel, tanto é que a gente está fazendo papel só agora, porque a gente estava esperando para ver se não ia ter nenhuma mudança, mas a gente já está trabalhando mais de um ano lá. E eu perguntei assim, como que está sendo, né, esses 3 primeiros meses, né? Eu queria fazer uma avaliação com você, se você está entendendo a função dele. Ele ficou assim bem emocionado, ele falou assim, olha, faz 3 meses que eu não chego em casa ouvindo meu encarregado gritando comigo, me chamando de burro, de incompetente. Isso impacta, assim, né? Isso, por quê? Porque era uma baixa justiça organizacional e um evento... se você não fizer isso, se você sair hoje 10 minutos mais cedo porque tem um filho recém-nascido, você vai ser demitido. Você não sei o quê. Você não precisa mostrar, né? Não precisa. Claro que, né, muitas vezes precisa corrigir o colaborador, precisa conversar, mas tem formas de ser feito. Tem formas respeitosas de ser feito. Eu acho que não é cada um faz o que quer. E ele falou assim, olha, eu me sinto aqui, me sinto parte, estou há tão pouco tempo, né? E ele falou assim, olha, até me fizeram uma proposta, uma outra empresa que paga mais do que aqui, e eu não quero ir porque eu me sinto bem aqui. Que legal. Quer dizer, recompensa, quer dizer, não é só o salário. Então ele viu, né? Ambiente, ele foi olhando o ambiente assim, e tão pouco tempo ele já teve essa percepção. Ele falou assim, olha, por mim eu me aposento aqui. Um rapaz de 30 e poucos anos, ele falou assim, por mim eu me aposento aqui. Então isso é muito legal, isso é muito gratificante. Você vê assim que a empresa está dando condições e tem sido lapidado essas questões, né, de fazer de uma forma bacana, né? E daí depois a gente vai olhar tanto para baixa demanda de trabalho, e isso é interessante. Vai assim, mas quem que tem baixa a subcarga de trabalho? Por exemplo, uma empresa, o Fernando trabalha para mim há 20 anos. E eu quero mandar o Fernando embora, só que eu não tenho uma justa causa para mandar o Fernando. E o acerto dele vai ficar muito caro. E eu não quero pagar porque o Fernando não merece ser pago. O que eu vou fazendo assim? Fernando, até agora você cuidava de tudo isso. A partir de agora você vai sentar naquela mesa, isolado, você vai ficar só carimbando uma coisa de um lado para o outro, enquanto o Fábio vai fazer a função dele e a tua. O que é? Você faz com que a pessoa seja desprezada aos poucos, ela vai sendo jogada num canto, todos os colaboradores começam a achar que ele é um folgado, quer dizer, ele começa a ficar com um clima insustentável, ele vai lá e pede as contas. Isso é algo que a gente mede pela essa subcarga de trabalho, né? Pode ser que está mal dimensionado o trabalho, mas em muitos casos acende um alerta que é algo que eu estou fazendo para punir, para forçar a pessoa a demissão. Outra questão é a sobrecarga, que é o mais comum. E a sobrecarga é muito interessante, que a gente tem que analisar de uma forma muito imparcial. Por exemplo, a sobrecarga do trabalho, por exemplo, numa indústria. É um trabalho pesado, um trabalho braçal, um trabalho, né? Mas tá dentro de um normal? Ou cada dia eu tenho que fazer hora extra exagerada, né? Então, pera um pouquinho, o trabalho é pesado? É uma coisa, mas o trabalho está sendo demasiadamente uma sobrecarga, algo além do que o trabalho, do que a função da pessoa foi exercida, com horas extras, tendo que chegar muito mais cedo, dando as horas necessárias para esse colaborador trabalhar. Então, é nisso que a gente olha. Depois tem os maus relacionamentos no local de trabalho e, com essa nova mudança, a gente começa a entrar com 2 itens que não se aplicam a todas as empresas, mas a gente também precisa analisar, que é os trabalhos em condição de difícil comunicação e trabalho remoto isolado. Que antigamente a gente achava assim, a pessoa trabalha remoto e a pessoa que se vire. Dê um computador, dê um celular da empresa e ele que se vire. Não, ele faz parte da empresa, ele se sente parte do time, tem uma comunicação. Por exemplo, eu tenho uma empresa que eles têm
tem 2 colaboradores só de trabalho remoto. Né? O que a gente faz? Uma vez por mês eles vão para a empresa, que eles têm que fazer uma prestação de contas dentro da empresa. Eu falo para pelo menos a cada 2 meses, tem um dos dias que eu estou lá na empresa, para a gente conversar com esse colaborador, dele se sente o quê? Parte. Né? Semana passada a gente estava fazendo a aplicação da NR1 numa empresa, eles têm 3 turnos, então 11 horas da noite eu fui, tinha só 3 colaboradores, mas não é só 3. Faz parte da empresa. A empresa vê eles como parte. Então não é só 3. Eu vou sair 11 horas da noite para falar junto com o pessoal do RH, vale a pena porque eles fazem parte da empresa. Então, assim, é uma forma diferente de você fazer, de tratar as pessoas como seres humanos, né? Como pessoas com respeito, né? Arthur, e aqui dentro falando desses riscos, né? Todos estão listados aqui que podem gerar, né? Como lesão e consequência, transtorno mental, né? Então, eu queria que a gente explorasse um pouquinho esse tema, mas isso no segundo bloco, que agora, né, a gente, quando o assunto rende, né? Muito rápido, né? Voou mesmo. Então a gente vai para um rápido intervalo, tá? Daqui a pouquinho a gente retorna e a gente vai explorar um pouquinho mais esses temas, entendendo um pouquinho como isso pode gerar esse transtorno mental e aí, né, entender um pouquinho também o papel da empresa, né? E também do colaborador. A gente evolui um pouco mais com o tema que a gente, né, NR1, que a gente tá aprendendo muita coisa aqui hoje, né, desmistificando alguns pontos também, né? Pra mim, eu só conhecia um tópico só. Né, tá bem interessante, viu? A gente já volta, aguarda um pouquinho aí. Você está ouvindo A CIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Estamos de volta aqui com a CIR em Foco. A CIR em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia. Eu e Fernando Souza estamos aqui tendo uma aula de NR1, hein, Fernando? Exatamente, né? Estamos aqui com o Arthur, né? E tá, de fato, né, abrindo a nossa mente e visão em relação à NR1, né? Então, muitas pessoas, às vezes, né, desconheciam, estavam dando pouca importância, e aqui a gente percebe, né, o quão importante são os temas que estão sendo abordados, né? E o porquê, né? E o porquê, né? Exatamente. E agora, né, o intuito agora, nesse segundo bloco, a gente explorar um pouquinho, né? Nós explicamos aqui, né, detalhadamente, para quem está nos acompanhando, quais são os fatores de risco, né? Então, se você chegou agora, né, você pode acompanhar na quarta-feira, tá? No Spotify e também no YouTube, tem lá na íntegra, você pode estar acompanhando lá desde o início, pegar todos os itens que nós já debatemos aqui. Mas a gente encerrou o primeiro bloco falando, né, que os possíveis, né, consequências e lesões que esses riscos acabam causando são transtornos mentais. Dentre esses transtornos, Arthur, qual que é o mais conhecido e mais debatido? Algo que hoje tem se falado muito sobre assédio de qualquer natureza. Eu acho que até então era muito comum você... Por exemplo, todos nós 3 somos mais de 40. A gente foi acostumado a trabalhar de uma forma diferente, né? Nossos pais ensinaram, você fecha a cara, você trabalha e não quero, né, ver nenhum tipo de reclamação. Então, você gostando ou não, achando o teu chefe abusivo ou não, se você achava que ele tinha passado do limite ou não, a gente aprendeu a viver dessa forma. E algo que essa nossa geração mais nova tem trazido um contraponto que é muito interessante. Espera um pouquinho, não basta apenas eu ir trabalhar porque eu preciso trabalhar. Precisa ser um pouco prazeroso, tem que ter um pouco, tem que ser legal. Então, assim, por exemplo, chefes que ligavam para as pessoas em férias, né? E a gente achava assim, rapidinho, só vou ler um e-mail, só responder um WhatsApp. Tudo bem, eu sei que a gente foi acostumado dessa forma e tá tudo bem, mas será que tá tudo bem? Será que a gente não entra numa sobrecarga exagerada? Será que não se eu tenho uma semana de férias, será que eu não consigo me organizar um pouquinho melhor, deixar tudo muito bem formatado e a empresa não consegue viver sem mim uma semana, né? E também acho que é um outro olhar, né, para a gente poder fazer, para que as empresas consigam entender o quê? Né? Que o abuso, quando a gente pensa em abuso, a gente pensa em apenas abuso sexual, uma mulher, uma secretária, a gente tem essa visão. Só que, na verdade, esse abuso desse exagero, dessa cobrança exagerada, de gritaria,
algo moral, claro que eu ainda acredito que o abuso sexual, né, ainda é mais forte, gera muito mais consequências, mas esse abuso moral a longo prazo acontece, como eu falei no primeiro bloco, né? Aquele colaborador da empresa que fala assim, consigo dormir agora. Por quê? Saiu de um abuso moral exagerado. E era a empresa que promovia esse ambiente. Uhum. Arthur, então a gente pode colocar que hoje a saúde emocional dos colaboradores também passou a ser responsabilidade da empresa. Sim. Até então as empresas achavam assim, a pessoa tem depressão. Beleza, depressão é genético, né? O pai dele é depressivo, o avô dele é depressivo. Então, beleza, então eu não tenho nada que fazer. E hoje, no direito se fala sobre algo chamado com causa. Então, é algo que foi a empresa que promoveu? Não, ele tinha uma depressão, mas foi analisado, foi olhado, foi feito alguma coisa para ajudar esse colaborador? Porque assim, até então a gente só trabalhava sobre um acidente de trabalho, a pessoa caiu e quebrou a perna. É um acidente de trabalho. Hoje o burnout já é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma doença laboral. Então, hoje, se um funcionário recebe um laudo, e laudo é só um médico, né, que pode dar esse... E assim, com todo respeito aos atos médicos, né, tem que ser um médico que entenda, que seja especialista, que vai aprofundar, né? Então acho que isso é muito importante, de ver qual médico que vai estar dando esse laudo, para isso ajudar a empresa a entender como que vai fazer com esse colaborador, como que a gente pode cuidar desse colaborador. É uma ansiedade, ele já tinha uma ansiedade, ele já tinha uma depressão, isso foi agravado pela empresa ou não, né? Essa que é uma dúvida, né, Arthur? Porque, por exemplo, se a pessoa já chega com um problema e você não consegue identificar isso durante a contratação, sim, como que isso evolui? Como fica a responsabilidade da empresa dentro desse quadro? Sim. E agora, por isso que a gente fala que não é só um mapeamento, é um monitoramento constante. Então, assim, o pessoal do RH, infelizmente, já estão extremamente sobrecarregados, assim como o pessoal da segurança do trabalho. Eu acredito que a curto, médio prazo, questão de um ano, pelo menos, empresas inteligentes, empresas com pelo menos 50 colaboradores, vai ter que criar 50, 80 colaboradores, dependendo do seu nicho, né? Criar um cargo, vai ter que criar alguém dentro, igual um técnico de segurança do trabalho, igual alguém do RH, para ajudar os colaboradores a gerir conflitos. Porque assim, pensa assim, 60, 80 pessoas trabalham, não é uma empresa tão grande, mas 80 pessoas diferentes convivendo todo dia, sim, o dia inteiro. Desafio. É um desafio. Então, e hoje as pessoas estão vindo, né? Muitas vezes tomando medicamento por conta própria. Acha verdade. E o outro contraponto é o quê? É tudo frescura. Né? A nossa geração é uma geração que ouviu falar que a ansiedade é frescura, depressão é frescura, não sei o que, frescura, né? Tudo é frescura. Então a gente são dois extremos, a geração que tudo é frescura e a geração que tudo é um grande problema. Então, e esses dois mundos colidem, né? Aonde? Na empresa. Juntos, né? Dentro do ambiente da empresa. Esse pessoal 40 a mais, que acha que é frescura, que acha que eu tenho que passar por cima dos meus sentimentos, das 8 às 6 eu tenho que ser uma máquina, não posso pensar nos meus sentimentos, né? Se você tem um gerenciamento emocional disso e consegue fazer isso de forma saudável, que bom, mas isso não é regra, é exceção, né? E você tem uma geração hoje que está vindo exageradamente emocionada, né? Com laudos, hoje... também se banalizou muito a questão, né? Eu tenho um filho especial, né? E eu acho que assim, hoje também se banalizou que tudo virou autismo, tudo virou TDAH, tudo virou ansiedade, tudo virou tudo. Então, pera um pouquinho, são coisas importantes que precisam ser... Né? Exatamente, tem que ser um diagnóstico que tem que cuidar e tem um tratamento. Além de tudo, tem que ter um tratamento. Então, assim, só que, por exemplo, uma pessoa que é ansiosa, né? A empresa, ela também não pode falar assim, você está ansioso, vai tomar remédio, porque isso daí pode ser caracterizado como um abuso. Vou te dar um exemplo, né? Uma empresa que eu presto consultoria, um colaborador falou que ele estava com burnout, né? Porque agora também está bastante na moda, o nome é burnout, popular, virou popular, beleza. E a gente foi investigando e a empresa não sabia o que fazer. O advogado de compliance da empresa me chamou para a gente verificar o que é burnout, como que é. E ele sabia que era algo sério, que pode ir comprometer a LTCAT da empresa, toda essa parte da segurança do trabalho. Só que a empresa não podia falar o quê? Mas
cadê teu laudo? Qual que é o tratamento? Porque isso você invade algo que a pessoa não está disposta. Eu sou psicanalista, então o que eu fiz? Eu levei esse colaborador para o meu consultório, e eu fui para ver se era um burnout ou se era uma depressão. Entendi. Daí a gente conversou com o médico prescreveu todo um tratamento, não era burnout, no caso dele era uma depressão congênita, o pai dele tinha, o avô dele tinha, então assim, e a empresa deu todo o apoio para tratar da ansiedade dele, porque também era uma pessoa que estava num cargo de liderança dentro da empresa, então a empresa subsidiou por muito tempo todo esse tratamento. Então assim, se um dia esse colaborador entrar na justiça e falar que tinha um burnout, ele tem várias outras documentações corretas, sem violar privacidade, sem violar LGPD, mas você mostrando, olha, a empresa fez o que podia ter feito, a empresa te deu um apoio necessário durante essa crise de depressão que você teve. É que tem esse ponto, né? Por exemplo, a empresa tem que prestar todo o apoio. Sim. Porém, a gente tem um LGPD que tem uma proteção dos dados da pessoa que ela coloca uma certa limitação, né? Então, tem que ter todo um cuidado nesse contexto, né? O Arthur, posso fazer um complemento? Pode. Baseado nisso que você contou agora, né? Então, por exemplo, se a empresa ela tem que cuidar do funcionário de alguma forma, dar alternativas para ela. Existe alguma contrapartida do governo para isso? Porque, por exemplo, você entrou no afastamento, vai lá pro INSS. Esse é o básico? Ou existe mais alguma coisa nesse meio? Não, apenas isso. Se ele, por exemplo, ele vai no médico, num psiquiatra, né? O médico vai falar assim, olha, por exemplo, tá com uma depressão forte, vai ter que entrar com uma medicação forte. Então ele vai ficar 15 dias afastado, entra como se fosse um acidente de trabalho normal e não tem nenhuma contrapartida do governo. Isso é um dos grandes pesos que a gente tem visto, né? Ele exige que seja mapeado, ele exige que cuide, ele exige todas essas partes. E nesse ponto eu realmente acredito que ele está sendo injusto com o empresário. Por isso que, de novo, eu falo, tome muito cuidado, você empresário, né, que está fazendo isso, porque dependendo do jeito que for feito essa matriz de risco, isso se torna uma prova contra você. Né? Se, por exemplo, quem faz o mapeamento coloca que esse colaborador tem uma pessoa com burnout dentro da tua empresa, o que ele está colocando num documento que vai para o Ministério do Trabalho? Eu sou uma empresa que está adoecendo o meu colaborador e não estou fazendo nada para mudar. Então é diferente de você pegar e detectar que isso foi um caso isolado, verificar. Vai dar um pouco de dor de trabalho? Vai dar um custo para a empresa? Sim, mas ainda é muito mais barato do que você evitar de uma trabalhista, fora a crise de imagem, né? Porque a trabalhista não é só o dinheiro. Se fosse só dinheiro é fácil de resolver, mas você olha para uma empresa, por que ninguém para lá? Porque todo mundo que entra lá fica doido. Porque todo mundo lá, porque você conhece o dono, você conhece o gerente, você conhece tal lugar. Ninguém quer ficar lá, porque tinha que ganhar insalubridade, né? O que o povo fala, né? Então, assim, olha só, né? Por exemplo, você trabalha no comércio, por exemplo. O comércio vive de vendas e vendas têm meta. Mas até que ponto uma meta é atingível e até que ponto uma meta ela não é impossível. Por exemplo, uma outra empresa que eu atendo, a gente está com uma colaboradora faz 2-3 meses que ela está e ela veio de trabalhar em shopping. Né? Então ela, por exemplo, ela estava extremamente esgotada, trabalhou muitos anos em shopping, mas estava esgotada porque ela estava numa empresa, eles deram uma meta, né? Ela entrou, deram uma proposta muito boa para ela, e ela entrou e tinha uma meta pessoal e a meta da loja. Resumindo, a meta da loja não foi batida em dezembro, que era o auge, né, que é do comércio. O que aconteceu? Nenhum colaborador recebeu a comissão. Porque no contrato de trabalho, em uma letra minúscula, dizia que se a loja não bate a meta, ninguém ganha comissão. Então, quer dizer, ela e todos os colaboradores ficaram extremamente desmotivados de ter ganhado só o piso do shopping e ter trabalhado das 10 às 11. Resumindo, né? Em janeiro virou. Beleza, eles vão aprender, viu que ninguém bateu a meta. O que a loja colocou? Colocou a mesma meta de dezembro. Eles eram 20 colaboradores. 15 pediram demissão. Nossa. Por quê? Porque é uma falta de respeito. Mais uma pergunta ligada à legislação. Por exemplo, a gente fala de salubridade em serviços de risco, né, e tal. Para serviços nesse nível de estresse, né? Porque isso aqui a gente está falando de psicológico estresse, né? E já existe legislação que enquadrou novas profissões? Não. Também não? Não.
Não tem, por exemplo, não tem nada que protege a empresa e nem nada que faz com que a empresa tenha que pagar um adicional, como se fosse insalubridade, periculosidade. Não existe nada, por enquanto, em legislação no Brasil sobre isso, né? Então, a empresa precisa mapear e ali a lei ela foi promulgada ano passado, como eu falei, em maio do ano passado, e agora em abril surgiu um novo manual com uma atualização de 180 páginas, que até o ano passado a gente fazia em torno de 7. Eu sempre fui mais conservador e agora é obrigatório esses 13 fatores. Então, assim, inclusive, quem fez e se anteve no ano passado, fez tudo certinho no ano passado, pode correr o risco de fazer, mas agora eu quero que vocês mapeiem um 3. Está desatualizado já. Está desatualizado. E isso dá uma segurança jurídica absurda. Daí sim, para mim, é um custo. Uma insegurança. Né? Daí como que você vai falar sobre algo para beneficiar a empresa e eu falo assim, olha, agora a gente vai ter que refazer. Eu, por já ter alguns anos no mercado, já conhecendo governos, né, no Brasil, o que eu faço? Deixei para deixar a parte de documentação agora para os 45 do segundo tempo. A gente já comecei a fazer, desmembrei para justamente esperar todas as atualizações. Então agora em maio que eu estou fazendo todas as matrizes conforme a lei vigente hoje, né? Que eu não sei se daqui 1 mês, 2 meses, 5 meses vai mudar e pode mudar a qualquer momento. Tem algumas coisas que eu acho que tem que mudar aí. Tem que mudar, tem muita coisa. Precisa ser mais claro, porque assim, qual que é a maioria das pessoas que contratam meu serviço? São empresas mais estruturadas, porque é um custo. E eu entendo que é um custo. Claro. Né? Mas a lei tinha que ser uma forma mais simples. Tudo bem, não precisa ser um médico do trabalho, não precisa ser um engenheiro do trabalho fazendo isso. Tudo bem. Pode ser um profissional, pode ser até um profissional interno dentro da empresa. Mas vamos fazer uma coisa mais simples para quem não tem para quem não precisa de LGPD, para quem não precisa de um PGR. Vamos fazer uma coisa como se fosse igual o Simples, né? Tem o Simples, o sistema tributário do Simples é muito diferente do lucro presumido. Então vamos fazer uma coisa pro MEI, né? Podia ter uma coisa assim, olha, pro MEI que muitas vezes tem um inicial, colaborador, né? Tem um colaboradorzinho, né? Se você conscientizar, vamos cuidar bem, vamos fazer uma coisa simples, mas que ele faça bem feito. Pegar 3 pontos, olha, assédio, como que tá a questão de excesso de demanda do trabalho e suporte e apoio, né? Pega esses 3. Se esse microempresário, que muitas vezes tem 2, 3 colaboradores, olhar bem para ele, olhar no olho, numa boa conversa e mensurando com ferramentas validadas, que muitas vezes até o próprio governo podia ter colocado critérios. Mais uma coisa, né? Podia falar isso, então fica mais fácil, é mais fácil de ser aplicado. Exigência por porte, né? Talvez, exato, exigência por porte, né? Eu acho que seria... particularmente, eu acho mais justo. Eu, como gestor, eu acho que é muito mais justo. Arthur, e quando a gente, né, a gente percebe hoje, né, muitas pessoas estressadas, né? Isso a gente é notável em qualquer ambiente, no trânsito você tá, né? Você percebe as pessoas hoje estão sem paciência, né? No alto nível, assim, né, de estresse. O quanto isso pode evoluir para um burnout? O burnout, pela classificação dele, ele precisa que tenha algum fator do ambiente de trabalho. Perfeito. Então, na verdade, assim, uma pessoa que já está doente emocionalmente, já estressada emocionalmente, uma pessoa que já deveria estar fazendo um tratamento para ansiedade ou para depressão ou de controle de raiva, talvez com o uso de medicação, né? Mas com certeza com o uso fazendo terapia, né? Ou psicoterapia, né? Essa pessoa vai para dentro da empresa, vai para uma empresa minimamente abusiva. Isso é faísca e gasolina. E acontece... E acontece muito. Mas eu posso falar, mesmo uma empresa que está fazendo tudo certinho, mas, por exemplo, uma área de vendas, está fazendo tudo certo, as metas são mensuráveis, tem controle, está tudo ok, mas a pessoa é competitiva ao extremo. Ela vai se colocar numa pressão tão exagerada. Foi a empresa que causou? Será que foi? Ou foi o ambiente de trabalho que ele, como colaborador, colocou? Então, assim, por isso que precisa ser muito bem documentado, analisado. O que eu enxergo disso tudo é que existem diversos fatores externos que impactam, né? Ali. Então, por exemplo, você pode chegar, ou qualquer pessoa chega e cria uma expectativa na casa dele, com a família dele, e a família dele começa a cobrar ele por uma coisa que lá não consegue desempenhar. Cara, como é que fica? Quem é o responsável? É a empresa por todo esse processo. Sim.
E isso é extremamente injusto. Então, assim, por isso que, e assim, se você for olhar alguns laudos que eu tenho visto, então, assim, para quem tá me ouvindo, que é advogado, né? É uma área que antigamente você não precisava cuidar disso do teu cliente, do teu contador. Hoje você como advogado, hoje você como contador, você também tem que ter uma noção básica de assessorar. Olha, o que aconteceu nessa empresa que tinha sido laudado por um profissional que não podia ter dado um laudo, que não era um médico, que a pessoa tinha um burnout, né? Esse advogado olhou e falou assim, isso tá estranho, conheci meu trabalho, me chamou e a gente conseguiu fazer todo um plano de contenção. Mas foi o quê? Um advogado que leu toda a documentação, que não pegou um PGR da minha empresa, que é uma bíblia, e largou lá. Então, hoje, os profissionais de RH precisam ler muito bem, porque assim como tem ótimos profissionais que têm feito um trabalho muito bom, tem profissionais que estão fazendo qualquer coisa porque acham, é só uma lei nova, isso vai demorar muito para ser fiscalizado, o governo não tem braço. E aí, eu não gosto de ser portador do caos, mas quando você pensa que hoje, a partir agora do dia 26 de maio, sindicato tem poder de fiscalização, Ministério Público tem poder disso, Justiça do Trabalho. Então você acha realmente que isso só vai pegar em empresa grande, em grande capital? E aí tem braço, né? E aí começa a virar um polvo até, tanto braço. Fernando, outra coisa, desculpa te interromper de novo. Imagina. Outra coisa que eu tô pensando aqui é o seguinte, isso chega a ser uma coisa importante para a empresa, para se tornar atrativa para o mercado. Só que ao mesmo tempo é uma armadilha, né? Porque enquanto você oferece, você que se identifica com o problema, você fala, vou procurar me colocar naquele lugar porque estarei protegido caso aconteça alguma coisa. Cara, é uma faca de dois gumes, né? E aí é questão da cultura da empresa. Daí a gente tem que trabalhar, não é só com o NR1, é algo que eu já trabalho há muitos anos, é a cultura da empresa. Cultura é o cultivo, né? Então semeado, regado até que você vai encontrar diariamente até que encontre frutos, e depois que ele tem frutos você continua mantendo para que dá mais fruto ainda, né? Arthur, né? E a gente sempre brinca, né? Quando errar, passa voando. Hoje tá fora do normal, tá tão rápido, né? Polêmicas, né? É tanto assunto legal que tá voando muito aqui, assunto, né? Cara, eu não esperava ser desse jeito. E assim... que tem muito braço, né? Você pensa, é só mais um papel, né? Mas não é só um papel, né? 2 pontos, né? Que eu gostaria da gente abordar antes da gente encerrar, que já tá quase ali no horário. Primeiro, para quem assim... tá vindo e a empresa quer se prevenir, assim, mas como que eu posso minimizar meus riscos? Eu tenho uma intenção de melhorar a minha atuação e tal, mas eu tô com certo receio na contratação, né? Como que essa empresa ela pode se unir de informações ou de cuidados para ter menos problemas? Primeira coisa, quando a empresa fala assim, em uma semana eu resolvo o teu problema, mentira. Quando você entra numa empresa e fala que em uma semana eu resolvo qualquer tipo de assessoria, eu acho que é impossível. Ainda mais quando você vai trabalhando sobre questões emocionais muito subjetivas, sutis, é impossível, né? Eu falo assim, você precisa de pelo menos 3 meses para você começar a ter resultado. Porque, por exemplo, você entra dentro de uma empresa, muitas vezes tem um lugar de abuso. Você faz um questionário, antes do questionário da NR1, você faz um questionário. Os colaboradores muitas vezes nem vão falar porque eles não confiam em você. Então, não adianta você ter um canal de denúncia, que é o que o governo exige, sendo que eles não sentem segurança em falar, porque pensa assim, o último que reclamou foi demitido, arrumaram uma justa causa para ele. Então, por isso que fuja de qualquer pessoa que dê uma solução mágica, para qualquer coisa, isso não é só em NR1, isso é, né, para tudo na vida, né? Acho que qualquer solução mágica, qualquer solução que é mais fácil. Por exemplo, o meu questionário são 50 questões. Arthur, chato responder 50 questões? É chato responder 50 questões. Mas, são 13 critérios. Se você vai pensar, no mínimo, 3 questões de cada critério, alguns critérios a gente faz de 5, ou outras, no minimamente 3. Já deu 50 questões. Então, você fala assim, num questionáriozinho de 5 questões já responde. A não ser que a pessoa venha com uma bola de cristal, que eu gostaria muito de comprar no mesmo fornecedor que ele, né? Mas assim, o diagnóstico da empresa, e assim, sem um diagnóstico feito, isso para qualquer consultoria, se você não tem um mapa, não tem como fazer um bom trabalho. Se for falho, se for com poucos dados, como que você vai fazer um trabalho minimamente decente com algo
sem nenhuma informação. Então, quando promete que é algo muito, muito mirabolante, que é algo que não vai dar esforço para tua empresa, fica tranquilo que rapidinho a gente implementa, a gente nunca teve problema na implementação. Se você lida com pessoas e pessoas podem dar problemas ou não, então você cria sim um cronograma. Olha, em 30 dias eu te entrego isso, depois os primeiros 30 dias a gente faz isso. Você vai criando um cronograma, né, mas o que eu acredito e o que a legislação exige é que seja um trabalho contínuo, quer dizer, ao longo de todo um ano. E para a gente fechar, gostaria que você explicasse para a gente como funciona o protocolo Zero Burnout. Posso só fazer uma pergunta? Claro. Porque duas coisas que eu queria que você falasse rapidinho pra gente. Primeiro é o seguinte, fere a LGPD, quando eu for fazer uma contratação, eu pedir um laudo do psicólogo, se a pessoa falar que frequenta o psicólogo? Hoje não é permitido, o colaborador precisa trazer de livre e espontânea vontade qualquer laudo que ele venha a ter. O que você pode fazer após uma contratação e você ver que algo está acontecendo e mediante a ele desejar, você oferece sessões terapêuticas. Então, por exemplo, esse é o fato de eu ser psicanalista. Por exemplo, quando aquela pessoa que eu falei que eu levei para o meu consultório para ver se era burnout ou não. Primeiro, ele precisou querer. Segundo, a empresa queria subsidiar 100%. O que eu falei? Não, ele vai pagar R$10 por sessão. Por quê? Para juridicamente formalizado. Eu que quiser, a empresa me deu um benefício e eu desejei. Entendi. Não foi nada forçado. É muito complicado. É algo assim, extremamente delicado. Deveria ter métodos, né? Hoje ainda não tem. O exame admissional ainda ele é extremamente falho no Brasil e hoje pode fazer exames toxicológicos, dependendo do que é feito, mas ainda essa parte psicológica mais aprofundada ainda não é permitido. Espero que mude. Porque se você exige o cuidado da empresa, nada mais justo que ela, né, tenha informação antes da contratação. Sim. Poderia estar exato, né? Tinha que estar ali no exame admissional. Sim. Teria que ter, por exemplo, ter uma análise. Sim. Né? Olha, você vai fazer a análise conforme pede os pré-requisitos lá, você vai passar por isso pra gente, né? Exatamente. Analisar. Se aguenta a pressão, não aguenta a pressão. Exatamente. Antes de encaixar na vaga. Exatamente. O Arthur, minha segunda pergunta é a seguinte: é verdade que hoje nós temos muito mais afastamentos psicológicos do que funcionais? Com certeza. Muito. A gente tem visto um aumento absurdo, né, de pessoas que, de novo, não buscaram tratamento e depois aconteceu da pessoa entrar num surto psicótico, esquizofrenia, né? Tem várias doenças, vai desenvolvendo uma doença extremamente séria, porque a pessoa vai ficando naquele lugar. Né? Ela vai permitindo, porque acha que é frescura, ela tem vergonha, e isso acontece muito hoje. Eu vejo um aumento absurdo em homens. Por quê? Porque, voltando ao início da nossa conversa, é frescura ter frescura. Imagina, eu trabalhei na roça a vida inteira. Que frescura é essa, moleque? Até né? dentro de casa, ele sofre a pressão e dentro da empresa também. Por exemplo, hoje, a minha clínica fica onde? Dentro de uma clínica de fisioterapia. Eu não tenho nada escrito na porta, justamente para diminuir essa resistência de ir numa clínica de psicologia. Como eu sempre lidei muito mais com homens, e meu sempre foi muito mais com relação a gestores, já tinha essa barreira. Legal. Então eu fui me organizando em cima disso para diminuir uma barreira, porque o fato de você ir numa clínica, mas eu não estou doente para ir numa clínica. Então precisa fazer todo um trabalho de conscientização. Isso você faz ao longo do ano, você vai explicando, falando que tem um lugar que a empresa oferece, e você pode tentar conduzir de uma forma gentil, sem ferir a LGPD, mas de uma forma gentil, e tentar conduzir esse colaborador a procurar ajuda. Aí me surgiu uma outra pergunta aqui. Vai passar o tempo. O padre vai ter que é a última e depois, né? Protocolo, depois você explica o protocolo, né? É a última, né? Por exemplo, a empresa fornece toda uma estrutura para os colaboradores. Né? Tem lá, por exemplo, um convênio ou até o psicólogo dentro da empresa, tal. Tem toda a estrutura. Mas o colaborador, ele se nega a fazer qualquer coisa que a empresa está disponibilizando. E ele, porventura, vem ter um problema e depois aciona a legislação, né, uma famosa trabalhista contra a empresa. Como que a empresa procede numa situação dessa?
Aí a empresa vai ter que ter esse profissional que cuida disso dentro da empresa, por exemplo, junto com o advogado trabalhista dele. Daí a gente vai ter que sentar junto para ver quais são as políticas do RH, o que foi falado, o que não foi falado, o que foi deixado implícito, o que faltou documentar. Isso daí eu sento junto com o advogado e a gente prepara para toda uma defesa para isso. Então se a empresa fizer esse trabalho muito bem feito, eu dou muita munição, né, pro advogado fazer toda a parte dele, porque daí entra em particularidades jurídicas que eu não vou entrar, claro. Nessa parte, porque eu sou administrador, não sou, então não entro no, sim. A gente vai, até semana passada mesmo, eu estava conversando, né, com uma médica do segurança do trabalho, uma advogada e eu. Né? Então nós 3 estávamos sentando para conversar sobre um caso dentro de uma empresa, cada um dando para justamente organizar toda a documentação que esse advogado precisava na hora da defesa. Porque assim, pelo que eu estou entendendo, né, não basta apenas seguir os protocolos, né, mas tem um outro fator que a empresa não tem a gerência, que é o querer do colaborador, né? Exatamente. Isso você não tem gerência sobre isso, né? Não. Você pode oferecer, ter todos os protocolos, seguir tudo, mas se a pessoa se nega a ajuda, você fica... Só que você pode documentar isso, né? Deve documentar. Né? Então, eu te ofereço as sessões de psicólogo. Não quero, então você tem que assinar aqui. Exatamente. Igual, por exemplo, quando a gente falava muito antigamente do Learn, agora é DORT, né? Essa questão, por exemplo, então as empresas começaram a ser obrigadas a fazer ginástica laboral. Tá. Né? Então tem profissionais que não querem. Eu não quero fazer ginástica laboral. Beleza, então você assina que você não quer, né, a ginástica laboral. Então, se um dia vier um DORT, vier um Learn disso, a empresa te ofereceu fisioterapia, a empresa te ofereceu essa questão. E eu acredito, né, como é tudo muito novo, eu acredito que a legislação vai proteger a empresa dessa forma, mas precisa estar, novamente, documentado. Por isso que, assim, o meu trabalho é junto com o médico do trabalho, é junto com o segurança do trabalho, é junto com o advogado. Então, hoje não tem mais uma pessoa que vai dar uma assessoria completa com tudo. Então, perfeito. Justamente, a gente vai se cercando de profissionais que pensam da mesma forma, que vão proteger o negócio da empresa e, como consequência, o colaborador vai sair ganhando, mas o foco é proteger a liquidez da empresa. Ô, Arthur, nós estamos com um padre quase batendo na porta já, né? Próximo programa, agora, né? Vamos incomodar ele. Mas, rapidamente, só pra gente, né, não gostaria de perder isso, né? Explica pra gente, assim, rapidamente, o que é o protocolo Zero Burnout, né? Na prática, assim, para quem tá nos ouvindo. O protocolo, ele serve principalmente para um gestor que ele está num momento que ele precisa ter clareza, ele está batendo na porta dele, né, a NR1, mudança tributária, convenção trabalhista, tem tantas questões, questão de aumento de insumos, de achatamento, né? Então, esses gestores hoje estão extremamente sobrecarregados emocionalmente. O protocolo Zero Burnout, ele começa justamente para esse gestor, para ele começar a cuidar dele, né? Porque eu gosto muito que ele cuide dele para que ele possa cuidar bem das outras pessoas, porque um bom gestor, ele tem uma tendência de se esquecer e vai tentando cuidar de todo mundo ao seu redor. E isso não tem como, né? Chega um momento que ele vai estar insustentável. Então, ele vai... Podemos falar que ele começa com uma mentoria. É uma mentoria, na verdade, e a gente vai estabelecendo o quê? Critérios de cuidado, de autocuidado, de emocional, para ele ter mais clareza nos seus pensamentos, né? Para ele que ele possa o quê? Vamos verificar essa questão da NR1. Onde que a gente vai mudar? Por qual desses itens? Olha, deu 7 itens vermelhos. Quais deles? Mas ir com calma, ajudar também a tirar um pouco dessa pressão. Ele também tem esse lugar de escuta, que é muito importante. Ele escuta todo mundo, ele ajuda todo mundo, e isso a gente vai levando para dentro da empresa. A gente começa sempre com o proprietário e muitas vezes a gente vai descendo para os gerentes, porque se o gerente se sente ouvido, um gerente se sente parte, né? Vai passando por ele também, ele vai reproduzindo isso. Que legal. A gente pode dizer, né, que é como se estivesse num voo com turbulência, né? Primeiro a máscara vai no gestor, depois vai colocar, depois que ele tiver com a máscara, ele coloca nos outros, né? Porque senão não resolve. Essa analogia, ela é ótima, Fernando, e precisa, porque senão como, né? Agora eu volto lá para minha história de vida. Se eu não
parasse tudo e cuidasse de mim, como que eu ia ser um bom pai, como eu ia ser um bom marido, como que eu ia, né, ser um bom profissional se eu não cuidasse de mim. Então, assim, e eu falo que a terapia, né, ela é igual banho, né? Se você fica alguns dias, muito tempo sem, alguma coisa vai cheirar mal, né? Se você não tá cuidando de você. E é isso, né? Acho que a gente, infelizmente, despreza muito, fala, eu não tô louco, né? E é justamente para você não ficar louco, né? Que você precisa, né? Procurar ajuda, né? Formas pontuais, acho que não é aquele protocolo igual que a gente tem, falava do Freud, deita no divã e fica falando sobre a vida. Não, acho que é muito mais uma mentoria. Vamos falar sobre aquilo que está te incomodando hoje, vamos organizar isso, vamos mudar tudo isso. Então é uma mentoria com a terapia. Então é algo que eu desenvolvi que é uma junção de uma terapia com algo prático para ele realmente poder usar no seu dia a dia e implementar no seu negócio. E o empresário pode entrar numa clínica de fisioterapia para ter essa terapia. Exatamente. Ele não precisa falar para ninguém, vai ficar a fisioterapia bem tranquilo. Depois também passa lá para aliviar um pouquinho a atenção. A gente faz muito esse trabalho, né? Em comum, né? Porque né? A gente precisa cuidar de todas as áreas, né? E o gestor ele precisa cuidar dele. Então é um apelo que eu falo, né? Para você que está ouvindo a gente, cuidar de você, né? Cuidar da sua empresa, mas também cuidar de você. Eu acho que é importante que você falou, como ele começa como uma mentoria, né, para depois passar para uma assessoria, é porque primeiro é importante o dono entender. Daí ele criar essa mentalidade, né, da importância disso, senão depois ele também não consegue aplicar. Se ele contratar alguém para aplicar e ele continuar com as mesmas ações dele, mas daqui a pouco... Vai ser mais um papel, daí vai ser um custo. Um custo, verdade. Porque vai ser um papel largado na estante que, sei lá, eu paguei tanto pro Arthur fazer e não serviu para nada, porque eu não entendi. Então eu prefiro, e por isso que eu falo assim, de novo, né, essa solução mágica em uma semana a gente resolve, não. Muitas vezes, dependendo do gestor, em uma vez, uma sentada ele entende isso. Tem gestor que ele tem que passar por todo um convencimento. Agora ele já não tem tanto tempo porque a lei já está em vigor, né, no caso, né? Então ele tem que se convencer rápido, né, que seja o advogado, que seja alguém convencendo ele, né, mas é sempre uma escuta, né? A gente precisa fazer essa escuta e ele precisa entender. Então, assim, se o gestor não entender, se o proprietário não entender, vai ser realmente mais um custo, né? Eu gostaria muito que ele entendesse que vai ser muito bom para ele e para a empresa dele e para a longevidade do negócio dele. Ô Fernando, eu não estou satisfeito, mas pode encerrar o programa. Já vamos fazer um cortezinho aqui só para... Esse vai ser nesse sábado ou no outro? No outro. Tá, então já vai ter passado a palestra do Arthur. Que a palestra é dia 28, já, né? Você editar pra sábado deles? Você já editou o outro? O Thiago. O Thiago então ficar pro... O nome é só por coisa, né? Então tá. É que o Thiago vai não, só pra gente fechar aqui, senão eu ia colocar a chamada pra... Esse evento da CIR. Mas daí então a gente coloca que já teve, né? Só pra eu poder falar aqui. E daí, Thiago, já aproveitando esse corte pra gente não perder, lá no começo do programa, se passar de 1 hora, você corta um pedacinho da apresentação dele. Eu também dei uns 2 minutinhos do... Até 1h05, ok. Passou de 1h05, aí não consegue tirar mais de comercial, entendeu? Não, beleza. Aqui eu tô dizendo assim, se passar, você corta o da rádio e deixa integral no YouTube. Tá? Ou no YouTube, se você quiser começar a cortar também, estamos na Rádio Cultura, não sei o que, você pode cortar. Você pode cortar mesmo. Acho que tá mais legal. Bom, então só pra gente voltar então. Podemos voltar? Podemos voltar. Nós paramos no quê mesmo? Você falou da... Tá. Fernando, eu não estou satisfeito, mas você pode enterrar. Encerrar. Enterrar não, né? Pelo amor de Deus, né? Ontem ele me manda, você não vai morrer mais, agora ele quer me enterrar. Eu peguei o celular pra mandar uma mensagem pra ele, a hora que eu peguei, se chegou a mensagem, né? Não vai morrer mais, agora ele vai me enterrar. Você tá de pronto, grava isso, se acontecer alguma coisa comigo. Vamos lá. Fernando, eu não estou satisfeito, porque é um assunto muito, muito legal, né? Muito importante, mas nós temos que encerrar. Acho que vale uma segunda edição, né? Já fica aí o convite, né? Arthur, a gente agradece muito a sua participação, né? Até nós fizemos uma fala recentemente junto com a Associação Comercial, né? Isso. Um evento ali bem interessante também, onde foi tratado o tema. E suas considerações finais, por gentileza. NR1 não é mais um documento, não é mais uma burocracia, ela pode ser algo que vai revolucionar a tua empresa, mas você, gestor, precisa querer mudar a gestão. Eu acho que a gente investe tanto em treinamentos de venda, treinamentos de marketing, e acho que todos eles são especiais e precisam acontecer
né, de organizar, mas a empresa precisa olhar um pouquinho para dentro dela, porque o colaborador é alguém que faz acontecer. É para justamente, se você é gestor e não consegue sair, não consegue viajar, não consegue, né, justamente está na hora de treinar pessoas que vão dar continuidade ao teu negócio, e as pessoas só vão vestir a camisa quando elas sentem um orgulho. Não é orgulho de um contra-cheque, mas é orgulho de fazer parte. Então esse pertencimento é o que eu gosto muito de trazer. A NR1 a gente usa um mecanismo para trazer um pertencimento e que o colaborador se sinta parte e, consequentemente, ele vai produzir melhor e vai se manter, e o teu negócio vai, com certeza, alavancar cada vez mais e mais. Que legal. Muito bem. Fábio Fernandes, considerações finais. Muito obrigado pelas suas explicações, né? Eu tinha uma noção muito rasa, né? Porque eu nem imaginava que tinha 13 critérios aqui que são absolutos, né? Hoje, no momento. E eu acho que o pessoal vai gostar bastante, então quero só te agradecer, e porque realmente foi uma aula, né? Exatamente. Bom, Arthur, mais uma vez, né, os nossos agradecimentos, né? Fica aí nosso convite para uma próxima edição aqui, porque das minhas perguntas aqui, eu acho que eu fiz umas 3 que eu tinha listado, né? O restante foi tudo surgindo aqui na hora, temos alguns pontos ainda que a gente pode estar explorando, né, num futuro próximo aí. Então a gente agradece mais uma vez a presença, né, de todos vocês também que nos acompanham e prestigiam aí com a sua audiência, nos acompanhando aqui pela Rádio Cultura e também nos acompanhando depois pelas mídias, né? Até o próximo sábado aqui na Cira em Foco, onde a força do associativismo está sempre em destaque. Até lá. Tchau. Até mais. Você ouviu a Cira em Foco, o programa da Associação Empresarial de Rolândia.